Deixa eu ver aqui. Arquivo. Novo. Bem, então, só falando para vocês, né? Quais são as habilidades que eu quero que vocês desenvolvam? Então, a gente teve a nossa primeira aula na semana passada. O que que eu quero que vocês saibam fazer o que que eu queria que vocês aprendessem na aula passada? Eu queria na aula passada que vocês soubessem calcular para mim o pH de uma solução de ácido forte, né? Então, você sabe quais são os ácidos fortes que a gente tem? A gente tem os ácidos fortes, a gente tem os ácidos halogenídricos, né? Esses ácidos halogenídricos é quando você tem um elemento da família 7A combinado com hidrogênio, né? Então você tem como exemplos de ácidos fortes, você tem o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico, né? Esses são todos ácidos fortes. Um ácido halogenídrico que também existe é o ácido fluorídrico. No entanto, o ácido fluorídrico é o único ácido fraco dos ácidos halogenídricos, o único ácido fraco que tem é o ácido fluorídrico, né? Então, por exemplo, eu mandei para vocês na aula passada o link da tabela periódica online, né? Então você lembra que os halogênios estão aqui na família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, né? Quando esses elementos se combinam com hidrogênio, eles formam os ácidos halogenídricos, onde todos são ácidos fortes, exceto o ácido fluorídrico. Olhando também para o grupo representativo, né? Então, por exemplo, você imagina que quando a gente tem a nomenclatura da tabela periódica, né? Aqui a gente tem, até pegando essa tabelinha aqui, ó. Você imagina que essa daqui é a família B e essa família aqui que se apagou é a família A, né? Então, ó, aqui você tem a família B e aqui a família A. Família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Ainda olhando para o. Então, aqui a gente tem os elementos químicos, né, que tem seus elétrons da camada mais externa, também conhecida por camada de valência. Você imagina que você tem a classe dos oxiácidos, né? Quais são os principais oxiácidos, que também são ácidos todos fortes? Você tem na família do nitrogênio, né? Na família do nitrogênio, você tem o ácido nítrico, tem o ácido nítrico, você tem o logo em seguida, você tem o fósforo, você tem o ácido fosfórico, só que ele é um ácido fraco, né? O único oxiácido que é fraco é o ácido fosfórico. Aí, logo em seguida, você vai ter o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele já é um ácido forte. E ali nos halogênios você também tem a classe dos oxiácidos, né? Com a pequena ressalva que, por exemplo, você tem o ácido clórico, que é o HClO3, e você tem o ácido perclórico, que é o HClO4. Não sei se vocês lembram das aulas de química geral, das nossas aulinhas de química geral, né? Mas a gente viu os estados de oxidação dos elementos, né? Então, por exemplo, toda vez que você tem um elemento químico ligado ao oxigênio, você vai dizer que a carga do oxigênio é igual a -2, né? Então, por exemplo, se você pega um perclorato, por exemplo, né? Você tem o ClO4-, o perclorato. Você pode imaginar, então, que a carga do cloro, a carga efetiva no cloro, é Cl, né? A carga efetiva do cloro vai ser o quê? Faz de conta que você não sabe a carga efetiva do cloro, mas você sabe que ela vai ser X, e a carga efetiva do oxigênio que vem do oxigênio vai ser 4 vezes -2, né? Ou seja, -8.
Então o perclorato ele tem carga -1, né? Ele é um ânion monovalente. Então você pode imaginar, né, que você tem x menos 8 que é igual a -1. Então você imagina que a carga efetiva no cloro, no perclorato, é -7, né? Você sabe que o cloro, que o principal e que o. Desculpa, né? Vai ser +7 a carga efetiva no cloro. Você sabe que o estado de oxidação mais estável do cloro é -1, né? -1 o estado de oxidação mais estável dele, o cloreto. Então, por exemplo, esses ácidos, esses oxiácidos com cloro, eles são agentes oxidantes muito fortes, né? Se você misturar o perclorato com a matéria orgânica, ele explode imediatamente, né? Ele é explosivo em contato com a matéria orgânica. Os oxiácidos de iodo, né? Por exemplo, o ácido iodídrico e o ácido perclórico. Então você tem aqui alguns exemplos, né, de outros oxiácidos de halogênios, né? Aqui você tem outros exemplos de oxiácido de halogênio. Você imagina que esses oxiácidos aqui de iodo, eles são sólidos nas condições normais de temperatura e pressão, né? Então, o que eu quero que vocês saibam dizer para mim? Quais são os ácidos fracos e quais são os ácidos fortes? O que é um ácido forte? Um ácido forte se ioniza 100%, um ácido fraco se ioniza menos que 100%. Você pode imaginar que todos os ácidos são fracos, exceto esses ácidos que eu estou mostrando para vocês aqui na linha 1 e na linha 2 do Microsoft Excel. Você tem que saber o que eu quero que você saiba fazer. Você tem que saber calcular para mim a concentração de um ácido forte. Não tem nada mais simples que calcular a concentração de um ácido forte, porque por ele ser forte, você imagina que ele se ioniza 100%. Então, por exemplo, se você tem uma solução de ácido clorídrico, você vai dizer que a concentração de H+ é igual à concentração do ácido, né? Então, se eu tenho ácido clorídrico 10 mol por litro, a minha concentração de H+ é 10 mol por litro. Se eu tenho ácido clorídrico 1 mol por litro, a minha concentração de H+ é 1 mol por litro. Se eu tenho ácido clorídrico 0,01, né? Eu tenho uma concentração de H+, eu tenho uma concentração de H+, de concentração 0,01, né? Então você imagina que não tem nada mais fácil que você calcular o pH de uma solução de um ácido forte, né? Eu ensinei para vocês na aula passada, né, que pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+, né? Então você imagina que para você transformar, então você imagina o seguinte, se aqui a gente tem a concentração de H+, né, a gente tem aqui a concentração de H+, para eu transformar a concentração de H+ é muito fácil, né? Eu vou transformar a concentração de H+ em pH, é só eu fazer igual menos log na base 10 da concentração do ácido, né? Então é super simples eu fazer isso daqui. Você imagina que toda vez que você tiver uma concentração de H+ maior que 1 mol por litro, o teu pH vai ser negativo. Lembra que log de 1 é igual a 0, né? Então é muito fácil você transformar a concentração de H+ em pH. É muito fácil você calcular o pH de uma solução de ácido forte, por quê? Porque você vai assumir que a concentração de H+ é igual à concentração do ácido. Eu ensinei para vocês também aquela relaçãozinha que você pode usar, né? Que é você determinar o pOH através do pH e vice-versa, né? Então, por exemplo, você sabe que pH mais mais pOH é igual a 14, né? Então, se eu tenho pH, eu posso calcular o pOH,
né? Então, por exemplo, se eu pergunto qual que é o pOH de uma solução de ácido clorídrico, é só eu fazer 14 menos pH, né? Então, você imagina que uma solução que tem concentração de H mais 10 mol por litro tem pOH 15, uma solução que tem a concentração de H mais de 1 mol por litro tem pH 14, uma solução que tem concentração de H mais 10 elevado a menos 3 tem pH 3 e pOH 11, né? Agora uma perguntinha para vocês. Essa daqui é uma perguntinha que parece simples, mas todo mundo erra quando faz essa pergunta. Se eu tenho uma solução de ácido clorídrico de concentração, eu tenho uma solução de ácido clorídrico que tem concentração de 10 a menos 8 mol por litro. Qual seria o pH dessa solução? Qual seria o pH dessa solução? Alguém saberia me dizer? Então, aí tem esse pequeno detalhe. Você imagina que se eu aplicar a forma que eu ensinei para vocês, eu fizer menos log na base 10 da concentração igual eu ensinei, você chega em pH 8. Aí lembra do que a gente viu a escala de pH, né? Eu falei para vocês, então aqui você tem a escala de pH. Eu falei para vocês que quando você tem um pH 7, você tem um pH neutro, né? Quando você tem um pH maior do que 7, né? Quando o teu pH é maior do que 7, você tem pH alcalino. E quando você tem pH menor do que 7, você tem pH ácido. Então você imagina que uma solução que tem pH 7 é neutra, uma solução que tem pH menor do que 7 é ácida, uma solução que tem pH maior do que 7 é alcalino. Aplicando o cálculo que eu mostrei aqui para vocês, né? Se você simplesmente fazer menos log na base 10 da concentração de H+, você acha um pH 8. Então é meio estranho, você fala, poxa, mas eu coloquei ácido na solução e ela ficou alcalina, é isso? Né? Bem, então é o que eu falei, quando a gente faz os cálculos de pH, a gente faz algumas certas aproximações, né? Então você imagina que numa solução de ácido clorídrico, o que que vai doar H+ para a solução? O próprio ácido e também a dissociação da água, né? Eu não falei para vocês que a água se dissocia, né? Para dar H+, mais OH-, né? Então você sabe que na água pura, a concentração de H+ é da ordem de 10 a menos 7, né? Então, quando a gente faz o cálculo de pH de uma solução e ela tem uma concentração que seja 0,001 mol por litro, né? Se eu for colocar em notação científica, né? Formatar célula, número, científico. Então você imagina que se eu tenho uma solução que tem pH, que tem concentração, né, de 10 elevado a menos 4, você imagina que essa concentração aqui ainda é 1000 vezes maior
que é a concentração de H+ que está vindo da água. Então, quando eu vou calcular o pH, eu desprezo a concentração de H+ que está vindo da dissociação da água, né? Então, se eu vou calcular o pH dessa solução, eu só faço assim. Eu só vou fazer menos log na base 10 da concentração do ácido. Agora, se é uma solução que tem pH, que tem uma concentração de 10 elevado a menos 8, você imagina então que agora o H+ que está vindo do ácido clorídrico é 10 vezes menor do que o H+ que está vindo da dissociação da água. Então, se eu fosse fazer um cálculo desse, eu ia ter que levar em conta o H+ que está vindo da dissociação da água, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o curso de Química Analítica Avançada na minha pós-graduação na Unicamp, a gente fazia cálculos de pH e levava em conta a autodissociação da água, né? Então, quando a gente calculava o pH de uma solução de ácido forte, a gente fazia a equação de segundo grau. E quando se tratava do pH de uma solução de ácido fraco, tinha que resolver uma equação de terceiro grau, né? Bem, para fins práticos, se eu fizesse uma pergunta dessa, você poderia simplesmente dizer que o pH dessa solução é um pouquinho menor do que 7, né? Ou simplesmente você soma, se você fosse fazer o cálculo, né? Você soma a concentração de H+ que está vindo da água com a concentração de H+ que está vindo do ácido clorídrico, né? Vocês entenderam? Num caso desses, né, uma solução de ácido clorídrico que tem uma concentração de 10 a menos 8 mol por litro, né? Eu tenho que levar em conta o H+ que vem da dissociação da água. Então, se eu fosse calcular o pH dessa solução, eu ia ter que levar em conta o H+ que está vindo da água, né? Que você sabe que é 10 elevado a menos 7, né? Então, eu poderia somar esses dois, né? Eu ia somar esse mais esse. E, por fim, eu calcularia o pH, né? Menos log na base 10 dessa concentração aqui, né? Que eu ia ter 6,96 praticamente, né? Então você imagina assim, que é um pouquinho menor do que 7, 6,96, certo? Bem, isso é só uma dica. Tá, então quais são as habilidades que eu queria que você desenvolvesse? Então, esse daqui é só um exemplo que eu dei para vocês, né? Você imagina que na grande maioria dos casos, né, para você calcular o pH de uma solução de ácido forte, basta você fazer menos log na base 10 da concentração desse ácido forte, né? Outra habilidade que eu queria que vocês desenvolvessem para mim na aula passada é calcular o pH de uma solução de base forte, né? Então eu falei que na família 1A, que também é a família dos metais alcalinos, você tem uma série de bases fortes, né? Que é o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Na família 2A, você imagina que você vai ter o hidróxido de magnésio, né, que vocês devem conhecer como antiácido, como leite de magnésio, e vocês vão ter o hidróxido de cálcio. Esses daqui são dois exemplos de bases fracas, né? Eles não se dissociam 100% em meio aquoso, e você vai ter os hidróxidos de estrôncio, e bário, que são bases fortes, que se dissociam 100% em meio aquoso, né? Então você imagina o seguinte: todas as bases são fracas, exceto essas bases que estão aqui em pretinho, na linha 21 e na linha 22, nesse arquivo do Excel que eu estou escrevendo aqui para vocês, né? Então é a mesma coisa. Toda vez que você vê uma solução de base forte, por exemplo, hidróxido de sódio, você imagina que a concentração de OH- numa solução de hidróxido de sódio
é igual à concentração do próprio hidróxido de sódio. Então, não tem nada mais fácil que você calcular o pOH de uma solução de base forte, né? É só você falar que a concentração da base é igual ao pOH, né? Então, por exemplo, se eu quero calcular o pOH de uma solução de base forte, é só fazer igual menos log na base 10 da concentração da base forte. Geralmente a gente não expressa os resultados nunca como pOH, a gente expressa sempre os resultados como pH, né? Então, no caso da base forte, né, você calcula o pOH e você calcula o pH através daquela relação que a gente deduziu na aula passada, né? pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu falo para você que você tem uma solução de hidróxido de sódio 10 mol por litro, qual que é o pH dessa solução? Vai ser 14 menos pOH, né? Então, o pH dessa solução vai ser 15. Dessa daqui, eu tenho hidróxido de sódio 1 mol por litro, o pH vai ser 14, né? Eu tenho hidróxido de sódio 10 elevado a menos 3 mol por litro, então o pH vai ser 11, né? Não se esqueçam que da classe das bases, né? Você também tem todos os hidróxidos, você tem todos os hidróxidos metais de transição, né? Então, se a gente for lembrar lá das nossas aulas de química geral, aqui você tem os metais de transição e aqui você tem os metais pós-transição, né? Então, por exemplo, você imagina que o alumínio é um metal, que o alumínio e chumbo, estanho são metais, né? Você imagina que esses são metais, só que eles não têm os elétrons da camada mais externa deles, né, da camada de valência e orbitais D, né? Então eles falam que aqui são os metais de transição, né? Essa tabelinha fica bem bonitinha em cor, né? Você imagina que os azuizinhos são os metais de transição e os verdinhos são os metais pós-transição, né? Metais pós-transição, alumínio, estanho, chumbo. Então você imagina que os metais formam um hidróxido, só que os hidróxidos de metais eles são 100% insolúveis, né? O que que eu quero dizer com isso? Eu sempre conto a história, né? Se você tem uma solução de hidróxido de alumínio, por exemplo, ou uma solução de hidróxido de ferro, você pode imaginar que se você mede o pH da água, depois você dissolve, você pega uma banheira, enche de água, mede o pH dessa água, aí você vem e dissolve 1 kg de hidróxido de ferro ou de hidróxido de alumínio nessa água, você imagina que o pH vai continuar o mesmo. Por quê? Porque os hidróxidos de metais não liberam H- em água, né? Então, uma questão que eu sempre faço nas provas de química geral e de analítica, o pessoal tem sempre muita gente que erra, que é quando eu pergunto, né, se o hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro são bases de arrênios, né? Aí tem gente que fala que eu falo, não, hidróxido de metais de transição e pós-transição não são bases de arrênios. Por quê? Porque eles não liberam H- em solução, né? Mas eles são bases de Bronsted-Lowry por quê? Porque eles reagem com ácido, né? Então você imagina que se eu colocar hidróxido de alumínio num becker com água, ele não vai se dissolver. Mas se eu colocar ácido clorídrico, ele vai se dissolver por quê? Porque ele reage com H+, né? Então você lembra que segundo a definição de Arrhenius, né, a base libera o H-. Segundo a definição de Bronsted-Lowry, a base reage com H+. Então você imagina que os hidróxidos de metais de transição e pós-transição, eles não são bases de arrênios, mas são bases de Bronsted-Lowry. Lembrem-se que todas as bases são fracas, né? Lembrem-se que todas as bases são fracas, exceto essas bases que estão aqui, né? Então eu queria que você o que que eu queria que você aprendesse na aula passada? Sabe essa relação pH mais pOH igual a 14. Saiba quais são os ácidos fracos e quais são as bases fracas, né? E eu quero também que eu esperava que eu queria ensinar para vocês na aula passada, como que você calcula o pH de um ácido fraco
e como você calcula o pH de uma base fraca, né? Então, eu ensinei para vocês, né, a gente fez a dedução na aula passada. Por exemplo, um ácido fraco ele não se dissocia completamente em meio aquoso. Um ácido fraco ele não se dissocia completamente em meio aquoso, exemplo do ácido acético, né? Então a gente tem, toda vez que você tiver um ácido fraco em solução aquosa, você imagina que que ele vai se dissociar muito pouco para dar a base conjugada e H+. Um exemplo disso é o ácido acético, né? Então você imagina que na aula passada a gente calculou na aula passada a gente calculou o pH de algumas soluções de ácido fraco, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, na aula passada, aqui nessa tabelinha, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de ácidos fracos, né? Então, a gente olhou aqui alguns exemplos de ácidos fracos. Aqui você tem, por exemplo, a gente calculou, aqui a gente tem, por exemplo, o ácido acético, que é o ácido da formiguinha, o ácido propanóico, né? Então, por exemplo, se a gente fosse calcular o pH de uma solução de ácido, se a gente fosse calcular o pH de uma solução de ácido benzoico, se a gente fosse calcular o pH de uma solução de ácido benzoico. Aqui, por exemplo, está que o pH do ácido benzoico é de 6,3 vezes 10. Essa ficou muito apagadinho aqui nesse slide, né, os valores de pKa. Mas não tem importância. Então, você imagina que de uma maneira genérica, né, quando você tem um ácido fraco, para calcular o pH de uma solução de ácido fraco, você vai precisar do Ka e você vai precisar da concentração desse ácido, né? Então, vamos só para simplificar os cálculos, isso daqui você poderia calcular até sem usar a calculadora, né? Porque você sabe que pKa de 10 elevado a menos 4, né? Cai o expoente. Então, por exemplo, faz de conta que você está na prova, você está fazendo a minha prova, eu estou falando para você que um ácido tem a constante de dissociação ácida de 10 elevado a menos 4 e que a concentração dele é 0,1 mol por litro. Aí eu vou te perguntar qual que é o pH desse ácido. Qual seria o pH desse ácido? Qual seria o pH desse ácido? Aí, segundo a gente viu na aula passada, a gente tem essa formulinha. pH é igual a pKa menos log de F dividido por 2. Né? Então, não tem erro para você calcular o pH de um ácido fraco, né? Então, aqui você tem Ka e aqui você tem a concentração do ácido. Então, para achar o pKa desse ácido, é só fazer menos log na base 10 do Ka. Se eu quiser, para eu calcular log de F, né? Se eu for calcular a concentração, se eu for fazer o log de F, né? Então, eu posso até já fazer direto já menos log de F. Então, vou colocar aqui menos log na base 10 da concentração do ácido. Tá? Então, aqui eu te dei o Ka e aqui eu te dei a concentração do ácido. Tá? Então, aqui você tem o pKa, que é 4, e você tem menos log na base 10 de F, que é 1. Né? Então, para eu calcular o pH desse ácido fraco, é muito simples. Né? É só usar a formulinha. Eu vou fazer K, né? Menos log de F, dividido por 2. Então, eu chego que o pH dessa solução é 2,5. É muito simples você calcular o pH dessa solução.
Um conceito que é extremamente importante você saber calcular para mim, né? Você entender. Você imagina o seguinte: tem muita gente, até em prova de pós-graduação, você pergunta, o pessoal se confunde. Qual que é a diferença entre pH e acidez? Qual que é a diferença entre pH e acidez? Vamos supor agora que eu fiz a mesma pergunta para vocês, só que eu estou falando agora de um ácido forte, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, você sabe que se dissocia completamente para dar H+, mais Cl-. O ácido fraco, né? Eu já falei para vocês, ele não se dissocia 100%, ele se dissocia menos que 100% em meio aquoso, né? Então, por exemplo, se eu pergunto para ti qual que é o pH dessa solução de ácido fraco, você vai usar essa formulinha e calcular para mim. Se eu perguntar para você qual que é o pH dessa solução de ácido forte, né? Vamos supor que a concentração desse ácido forte seja a mesma, 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Para você calcular o pH dele para mim, é só você fazer menos log na base 10 da concentração do ácido. Então você vai ter que pH 1. Então você imagina o seguinte: quando você tem concentração de ácido igual, você diz que a acidez é a mesma, tá? Então assim, você imagina que a acidez é a concentração do ácido, mas o fato de dois ácidos terem a mesma acidez, ou seja, a mesma concentração, não quer dizer que o pH da solução vai ser o mesmo. Então você imagina que uma solução, você imagina que uma solução que é 0,1 mol por litro de um ácido fraco e uma solução que é 0,1 mol por litro de um ácido forte, elas têm a mesma acidez, por quê? Porque a concentração do ácido é a mesma. Mas a concentração de H+ é diferente, por quê? Porque um é fraco e o outro é forte, né? Eu até posso dizer quantas vezes a solução. Eu posso até perguntar para vocês, por exemplo, na prova, quantas vezes a concentração de H+ é maior, quantas vezes a concentração de H+ é maior do que no ácido forte do que no ácido fraco, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer esse cálculo, né? Colocando aqui a concentração de H+ que está vindo do ácido clorídrico, dividido pela concentração de H+ que está vindo do ácido fraco, né? Então, por exemplo, para eu transformar pH em concentração de H+, é só fazer, você lembra da relação? Você lembra da relaçãozinha? Eu falei para vocês que a concentração de H+, eu falei para vocês que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Então, para eu transformar pH em concentração de H+, é só fazer 10 elevado a menos pH. Tá? Então, por exemplo, você imagina que a concentração de H+ numa solução de ácido fraco 0,1 mol por litro é 0,0031, enquanto a concentração de H+ numa solução de ácido forte é 0,1, né? Então, se eu for determinar a razão entre essas concentrações de H+, eu vou observar que a concentração de H+ numa solução de ácido forte é 31 vezes maior do que numa solução de ácido fraco, né? Então, não confundam acidez com pH. É uma coisa que eu sempre pergunto na prova. Soluções podem ter a mesma acidez, mas pH diferente. Por quê? Porque eu posso ter um ácido fraco e um ácido forte, né? Então aqui a gente tem um caso de uma solução de um ácido fraco que tem concentração 0,1 mol por litro e de um ácido forte que tem concentração 0,1 mol por litro. Ambas as soluções têm a mesma acidez, por quê? Porque ambas soluções têm a mesma concentração. No entanto, elas têm pH diferente e a concentração de H+ na solução de ácido forte é 31 vezes, né?
quase 32 vezes maior do que na solução de ácido fraco. Tá bom? Outra coisa que eu quero que você saiba fazer para mim é calcular o pH de uma solução de base fraca. Tá, então toda vez que você tiver uma solução de base fraca, né, você tem que saber calcular o pH para mim. Então eu falei para vocês que você tem todas as bases são fracas, exceto os hidróxidos da família 1A, os hidróxidos de estrôncio e os hidróxidos de bário. Uma classe muito importante de bases é a amônia, né? Você imagina que a amônia dissociada em água, ela vai liberar OH-. Se você tem a classe dos ácidos carboxílicos como ácidos orgânicos, você também tem a classe das bases orgânicas, né? A classe das bases orgânicas é quando você substitui um dos hidrogênios da amônia por um radical orgânico, certo? Então vamos lá. Se você for calcular, como que você calcula para mim o pH de uma solução de base fraca? Como que você calcula para mim o pH de uma solução de base fraca? Primeiro você calcula o pOH. Depois que você me calculou o pH, você me calcula o... Primeiro você calcula o pOH. Depois que você me calcula o pOH, você transforma o pOH em pH, né? Então você sabe que pH vai ser igual a 14 menos pOH. É assim que você vai calcular o pH de uma solução de base fraca. Tá, como é que eu calculo mesmo o pOH de uma solução de base fraca? Lembra que a gente deduziu as equações na aula passada, né? Então acho que vai ficar meio cansativo se eu ficar deduzindo equações de novo, né? Mas você pode calcular o pOH de uma solução de base fraca através da equação PKB. Eu lembro que a gente também deduziu essas equações na química geral, não sei se vocês lembram, né? Enfim, você pode fazer esse cálculo fazendo PKB, você pode fazer esse cálculo PKB mais... Você pode fazer esse cálculo PKB menos log de F dividido por 2, né? Então, por exemplo, imagine que a gente está na prova, você tem uma concentração, a gente está fazendo a nossa prova, você tem uma concentração de base fraca de 0,1 mol por litro e você tem um Kb de 10 elevado a menos 4. Então, para você calcular o pOH dessa solução, você tem que usar a fórmula, né? Então, você imagina que aqui você vai fazer menos log de F. Aqui você vai você vai transformar Kb em pKb, né? Então aqui você vai fazer menos log na base 10 da concentração da base fraca, e aqui você vai transformar Kb em pKb. Então aqui você vai fazer menos log na base 10 do Kb. Você vai jogar esses valores então aqui nessa fórmula, né? Você vai colocar aqui Kb mais menos log de F e dividir por 2. Então você sabe que o pOH dessa solução é 2,5. Para você me calcular o pH dessa solução, você vai usar essa relaçãozinha aqui. Então você vai fazer que isso daqui é igual a 14 menos 2,5, que vai dar 11,5, tá? Então é assim que você calcula o pH de uma solução de base fraca, tá? Então, tá, quais que eram as habilidades que eu queria que você desenvolvesse até agora? É saber calcular o pH de uma solução de ácido forte e o pH de uma solução de base forte. Depois eu queria que você me calculasse o pH de uma solução de ácido fraco
e que você me calculasse o pH de uma solução de base fraca. Isso mesmo, isso mesmo. Você calcula sempre o pH de uma solução de ácido fraco utilizando a equação pKa menos log de F dividido por 2. E você calcula o pOH através da fórmula pKb menos log de F, onde F é a concentração da base fraca, dividido por 2, né? Uma coisa que o pessoal erra muito nas minhas provas, né? Tanto quanto eu ensino química geral quanto química analítica, é que eu pergunto sempre qual que é o pH da solução de base fraca. Aí o cara calcula o valor de pOH e responde o valor de pOH. Eu falo, não, mas eu não te perguntei o pOH da solução de base fraca, eu perguntei qual que é o pH. Né? Então você calcula o pOH da solução de base fraca através dessa equação e usando essa equaçãozinha aqui, você me diz qual que é o pH. Certo? Bem, então a gente estava falando os exemplos, né, de ácidos e bases, né? A gente também deu uma olhada na aula passada, né? Para você dizer qual que é o ácido mais fraco, você vai dizer para mim qual que é o ácido mais fraco e qual que é a base mais fraca. Eu quero que você me diga qual que é o ácido mais forte, qual que é o ácido mais fraco, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui do nosso slide, né? Eu dei esses exemplos aqui de ácidos e de bases, né? Eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V aqui no arquivo do Excel. Acho que é melhor eu dar um Ctrl C, Ctrl V como figura. Então vou clicar aqui em Color Special, JPEG. Então aqui, por exemplo, você tem o ácido carbônico, o ácido hipocloroso e o ácido fluorídrico, né? Eu vou perguntar para você, por exemplo, na prova, qual desses ácidos é mais forte? Você vai dizer para mim sempre que o ácido mais forte é o ácido que tem o maior valor numérico, né? Então você imagina que o ácido que tem a maior constante de equilíbrio. Então você imagina que o ácido que tem a maior constante de equilíbrio, né, é o ácido que tem o maior valor numérico. Tem gente que às vezes se perde, porque às vezes, por exemplo, vê aqui um 11 que é maior que um 8 que é menor que é... Desculpa, né? Você tem aqui um 10 elevado a menos 11, um 10 elevado a menos 8 e um 10 elevado a menos 4. Às vezes tem aluno que olha e fala assim, 11 é maior do que 4, né? Não, mas calma, pessoal, não deixa de reparar que está elevado, né? Então você imagina que quanto maior o número que está elevado, né, a um expoente negativo, menor vai ser teu valor, né? Então aqui você tem, por exemplo, os exemplos dos ácidos, né? Você tem o hidrogeno carbonato, você tem o ácido hipocloroso, tem o ácido hipocloroso e você tem o ácido fluorídrico, né? Então, se você vai... Aqui você tem o valor de Ka deles, né? O Ka desse daqui é 4,8. Então, a gente coloca no Excel, né? 4,8, né? O vezes é o asterisco e o elevado é o chapeuzinho da vovó, né? Então, aqui você tem 4,8. No Excel, quando você tem um número vezes 10 elevado a alguma coisa, né? Ele fica e o expoente aqui, né? Então, por exemplo, você colocou no Excel 4,8 vezes 10 elevado a menos 11, ele fica 4,8 e menos 11, né? Então, toda vez que você vê no Excel e menos alguma coisa ou e mais alguma coisa é o expoente, né? Então, se é e menos 11, quer dizer que é 10 elevado a menos 11, né? Se é e 11, você imagina que é 10 elevado a 11, né? Só para quem não está muito acostumado com Excel, eu não sei como é que é a familiaridade de vocês com Excel.
Eu vou apresentar nesse curso para vocês também um outro programinha que é muito útil, que é o R Project, né? Já aproveitando para a gente falar desse tópico, esse semestre a gente tem que desenvolver algumas atividades assíncronas, né? Algumas tarefas para vocês desenvolverem fora de classe. E depois do intervalo eu vou mostrar para vocês. Eu publiquei agora no começo desse ano. No começo desse ano eu publiquei um trabalhinho sobre análise multivariada de dados, né? Na verdade é um trabalho que eu já faço ele há muito tempo, é uma aula que eu dou há muito tempo, mas eu dou na pós-graduação, né? Mas em se tratando de vocês que são da engenharia química, que vocês têm uma familiaridade muito boa com matemática e com tudo mais, né? Os alunos da engenharia são muito fortes. Eu acho que vocês vão desenvolver isso daí sem qualquer problema, né? Então, depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que vocês vão se divertir com isso. Tá, enfim, né? Então, você tem o hidrogeno carbonato. Deixa eu pôr menos aqui para representar o ácido, né? O ácido hipocloroso e o ácido fluorídrico, né? Então, a gente coloca aqui. Você tem 3,5 vezes 10. A gente tem 3,5 vezes 10 elevado a menos 8. E aqui a gente tem o ácido fluorídrico. Você tem 7,2 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Do jeito que... Então, aqui eu posso selecionar essas células no Excel, colocar formatar célula, né? Colocar para colocar todas em científico. Né? Então, você vê aqui. Né? Então, você imagina que o Ka maior, né, o que vai ter o maior valor numérico, é o que tem a potência menor, né? Já que são potências negativas, né? Então você imagina que 7,2 vezes 10 a menos 4 é muito maior do que 4,8 vezes 10 a menos 11. Agora, no entanto, se eu transformo esses valores de Ka em pKa, né? Você imagina que agora o que tem o menor valor numérico vai ter o maior valor de pKa. Né? Então, por exemplo, eu vou transformar Ka em pKa, eu vou fazer menos log na base 10 do Ka. Aí você observa que o Ka que tinha o menor valor numérico era esse daqui, e ele vai ser o maior pKa. Então você imagina que quanto maior o valor de pKa, mais fraco é o ácido, tá? Quanto maior o valor de pKa, mais fraco é o ácido. O mesmo que eu falei agora para vocês para os ácidos, a gente aplica para as bases, né? Se eu estiver falando de... O mesmo que eu apliquei agora para os ácidos, se aplica para as bases, né? Quanto maior o valor numérico de pKb, quanto maior o valor numérico de pKb, mais forte é a base. Quanto maior o valor de pKb, mais fraca é a base, tá bom? Então aqui eu dei os exemplos que a gente viu na aula passada. Uma coisa que é importante vocês lembrarem nesse curso, né, é você lembrar que quanto mais oxigênios tem o oxiácido, mais forte ele é, né? Então eu falei para vocês, o ácido nítrico é um ácido forte. Se ele perde um oxigênio, ele vira o ácido nitroso. O ácido nítrico é forte, o ácido nitroso é fraco. Você pode imaginar que o ácido clórico é forte, o ácido cloroso e clórico e hipocloroso já são ácidos fracos, né? Não se esqueçam, não se esqueçam que todos os ácidos orgânicos, não se esqueçam que todos os ácidos orgânicos têm essa função carboxila, né? Então tá aqui o exemplo de que porque a carboxila é uma função ácida, tá vendo? Por que a carboxila é uma função ácida? Né? Você imagina que tem essa estrutura de ressonância que facilita com que o hidrogênio saia dos ácidos carboxílicos, né? A gente já tinha visto na química geral, lembra que eu falei para vocês dos ácidos orgânicos, né?
Então, por exemplo, a gente tem o ácido acético, o cloroacético, dicloroacético e tricloroacético, né? Aqui a gente tem os valores de pKa. Você observa que quanto menor o valor de pKa, mais forte o ácido, né? Então, você imagina que desses ácidos aqui, o mais forte é o que tem o menor valor de pKa. Você imagina que quando você substitui um hidrogênio, né, de um ácido carboxílico por um halogênio, você torna ele cada vez mais forte, né? Então você imagina que o ácido cloroacético é bem mais forte que o ácido acético. O ácido dicloroacético é bem mais forte que o ácido cloroacético. E o ácido tricloroacético é ainda mais forte que o ácido dicloroacético, né? Você imagina que quando você substitui os hidrogênios no carbono, que vem logo depois da função carboxila, você torna o ácido cada vez mais forte, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Estrutura molecular, ligação e comportamento ácido-base, né? Aqui a gente tem o ácido acético, que tem um K1.8 vezes 10 a menos 5, e o ácido cloroacético, né, que já tem um Ka de 0,3. O ácido tricloroacético é um ácido muito forte, devido à elevada eletronegatividade do átomo de cloro, né? O cloro puxa os elétrons do resto da molécula. Isso faz com que a ligação OH seja altamente polar. Assim, o hidrogênio do grupo hidroxila da função carboxila é facilmente ionizado. Então, eu já falei para vocês os principais conceitos de ácido e base que a gente tem, né? Eu falei para vocês os principais conceitos de ácidos e bases que a gente tem. A gente tem os ácidos de Bronsted-Lowry e a gente tem os ácidos de Arrhenius. Eu acabei de dar para vocês o exemplo, né? O hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio não libera o H-. Então você pode dizer que o hidróxido de alumínio não é uma base de Arrhenius. Mas ele reage com H+, então a gente pode dizer que ela é uma base de Bronsted-Lowry, né? E qual que é a terceira definição de ácido-base que a gente tem? A gente tem a definição de Lewis, né? O conceito do comportamento ácido-base de Bronsted-Lowry, proposto em 1920, funciona bem para reações que envolvem transferência de prótons. No entanto, um conceito mais amplo de ácido-base foi desenvolvido por Lewis na década de 30. Então a gente fala que um ácido de Lewis é uma substância capaz de aceitar um par de elétrons de outro átomo e formar uma nova ligação. Uma base de Lewis é uma substância capaz de doar um par de elétrons a outro átomo e formar uma nova ligação, né? Então você imagina que o ácido de Lewis é um aceptor de par de elétrons e base de Lewis é um doador de par de elétrons. O que isso quer dizer, professor? Né? Então aqui a gente tem a definição, né? Ácido é toda substância capaz de aceitar um par de elétrons e base é toda substância que doa um par de elétrons, né? Então, por exemplo, lembra que no caso do trifluoreto de boro, lá na química geral, quando a gente fazia a hibridização do trifluoreto de boro, né, você imagina que ele tinha um orbital P vazio, né? Então você imagina que, por exemplo, o trifluoreto de boro, ele tem um orbital P vazio que pode receber um par de elétrons, né? Então você pode dizer que substâncias como o trifluoreto de boro que podem receber um par de elétrons são ácidos de Lewis, né? E base de Lewis são substâncias que têm um par de elétrons para ser doados, né? Então lembra quando a gente fazia a nossa química geral? A gente fazia que a hibridização da amônia é sp3, né? A hibridização do nitrogênio na amônia é sp3. Nesse caso, o nitrogênio tinha 3 pares ligantes e um par não ligante, né? Você imagina que tinha aqui um par de elétrons não ligantes. Então você imagina que as aminas, né, não só a amônia, mas todas as aminas, é um exemplo clássico de base de Lewis. Por que são base de Lewis?
porque tem um par de elétrons para ser doados, né? Aí você imagina que substâncias que têm orbitais vazios que podem receber pares de elétrons são os ácidos de Lewis. Então aqui a gente tem um exemplo clássico do trifluoreto de boro, né? Mas você pode pensar que todos os elementos, todos os metais, né? Metais, em especial os metais de transição, têm orbitais vazios que podem receber elétrons. Então você imagina que praticamente todos os cátions metálicos, né, são ácidos de Lewis. Por quê? Porque eles podem receber par de elétrons. A engenharia química, né, faz a química inorgânica também, né? Agora, eu confesso que eu não sei a ementa da química inorgânica que vocês fazem na engenharia química, né? Mas tem uma área da química inorgânica, né, que é os complexos. Um complexo é quando um radical orgânico se liga a um cátion metálico, né? Então você imagina que na química inorgânica toda essa química dos complexos são reações ácido-base de Lewis. Então aqui a gente tem um exemplo disso, né? Você tem uma solução de cobre 2+, né? Você tem o cátion cobre. Essa solução de cobre, né? Por exemplo, você faz uma solução de sulfato de cobre. Você faz uma solução de sulfato de cobre. Se você colocar se você colocar amônia nessa solução, você vai observar que ela vai ficar mais azul. Ela vai ficar mais azul por quê? Porque a amônia vai atuar como uma base de Lewis, né? E vai doar esse par de elétrons não ligante que ela tem para o metal, que no caso é o cobre. Então você imagina que uma solução de cobre, né, uma solução de cobre 2+, né, sulfato de cobre, por exemplo, se você pega sulfato de cobre e dissolve em água, você vai ter uma coloração com um azul bem claro. Se você colocar amônia nessa solução, ela vai mudar do azul claro para o azul escuro. Né? Então aqui a gente tem uns exemplos, né? Então você pode imaginar que todos os cátions metálicos, né? Você imagina que todos os cátions metálicos vão ter orbitais vazios, né? Orbitais D vazio que podem receber esses pares de elétrons não ligantes do nitrogênio, né? Então você pode imaginar que todos os cátions metálicos são ácidos de Lewis, né? Enquanto as aminas são bases de Lewis. Esse aqui é só um exemplozinho para vocês, né? Você pode até imaginar que se a gente fala que todos os cátions metálicos estão solvatados em solução aquosa, né? Você imagina que os pares de elétrons não ligantes do oxigênio na água, eles vão acabar complexando, eles vão acabar sendo doados para o metal, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? O cianeto. Você imagina que o ânion cianeto, ele também tem um par de elétrons não ligantes, né? Então, por exemplo, o cianeto, ele se liga fortemente com o ferro 3 para dar o hexacianeto de ferro 3, né? Você imagina que o cianeto, ele é um ânion extremamente tóxico, né? Tem todos esses filmes de suspense, né? O assassino sempre mata com cianeto, né? Você imagina que um pouquinho de cianeto que você ingerir pequenas quantidades de cianeto já é o suficiente para te matar, né? Você imagina então que você pode comer de colherada, por exemplo, hexacianeto de ferro 3, né? Você imagina que o cianeto fica tão fortemente ligado ao ferro 3 que não há liberação de cianeto, né, desse complexo, né? Então aqui são só alguns exemplos de reação ácido-base de Lewis, né? Então agora a gente vai falar, então agora que a gente fez essa revisãozinha, a gente vai falar então da titulação, né? O objetivo desse curso não é ensinar para vocês calcular pH, essas coisas, né? O que a gente quer mesmo mostrar para vocês são as curvas de titulação, né?
Então, quando a gente fez a nossa química geral, a gente fez uma titulaçãozinha de vinagre, por exemplo, né? Ou titulou a solução de ácido clorídrico como hidróxido de sódio. Então, você imagina o seguinte, você está titulando vinagre, por exemplo, né? A gente coloca o vinagre no Erlenmeyer e coloca o hidróxido de sódio na bureta, né? A típica titulação ácido-base. Você imagina o seguinte, o pH aqui no Erlenmeyer vai estar ácido, porque aqui vai ter uma solução de um ácido fraco. À medida que você deixa o hidróxido de sódio cair da bureta para o Erlenmeyer, você imagina que o pH dessa solução vai subir, vai subir, vai subir cada vez mais, né? Assim que você neutralizar todo o ácido acético que está aqui, uma gotinha de hidróxido de sódio que cair já vai fazer o pH dessa solução ficar alcalino, né? Então, por exemplo, quando a gente faz as titulações, a gente faz as titulações utilizando o indicador visual, né? Esse indicador visual, para que ele serve? Para você ver que a titulação chegou ao fim, né? Então, por exemplo, a fenolftalina em pH ácido, ela está protonada e ela vai ser incolor. Quando você passa o ponto de equivalência, o pH da solução vai ser alcalino, vai desprotonar a fenolftalina e ela vai ficar rosa, né? Então agora eu vou descrever para vocês como é que varia o pH. Eu vou descrever para vocês como é que varia o pH de uma solução em função do volume de hidróxido de sódio que está sendo adicionado nessa solução, né? Então vamos fazer o seguinte. ah, vamos fazer uns 10 minutos de intervalo. Aí a gente volta e continua, né? Quatro, a gente tem 4 aulas de 50 minutos. Então vamos fazer um intervalinho de 10 minutos agora, né? Então agora é 9h26, a gente volta então 9h36, né? Vamos fazendo uns intervalinhos para não ficar muito cansativo, tá? Então a gente volta 9h36.